Se acessarmos a uma loja online e pesquisarmos por um produto, vamos encontrar vários produtos com as mesmas características, porém com preços diferentes. E não é incomum a gente acessar as redes sociais e encontrar lá postagens nas quais tenham discussões nos comentários entre pessoas que tenham opiniões diferentes. Tudo isso se deve à idolatria. E por isso, no vídeo de hoje vamos falar sobre a receita que pode ser gerada pela idolatria. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento você estiver assistindo a esse vídeo, saiba que você é muito bem-vindo ao canal Casos e Alguns Fatos. Antes de prosseguirmos, já deixa aqui o seu gostei para ajudar no engajamento desse vídeo para que ele possa ser alcançado por mais pessoas e assim contribuir com o crescimento deste canal. E se você ainda não for inscrito, já aproveite para se inscrever. Psicólogos descrevem a idolatria como um fenômeno em que uma pessoa se envolve com um comportamento excessivo ou obsessivo em relação a uma pessoa, figura pública, objeto ou ideia. A idolatria pode ser vista como uma forma de projeção na qual a pessoa transfere seus próprios desejos, necessidades e emoções para uma figura ou um objeto de adoração. Alguns psicólogos também veem a idolatria como uma forma de compreensão na qual a pessoa busca preencher uma necessidade ou falta em sua própria vida através de adoração de uma figura externa. A idolatria tem seus pontos positivos e negativos. Ela pode permitir que uma pessoa se sinta bem em um grupo social na qual ela se sinta parte, ou ela também pode fazer com que a pessoa tenha dificuldades para lidar com situações reais. Existem vários tipos de idolatria e eu vou citá-las em tópicos. O tópico número 1 é a idolatria religiosa. A idolatria religiosa é quando a pessoa adora uma divindade ou adora uma religião. A pessoa escolhe a religião de acordo com a sua orientação e segue firmemente aquela igreja ou religião. Tanto psicólogos quanto antropólogos acreditam que a idolatria surgiu lá nos primórdios da humanidade, quando os homens começaram a inventar deuses para perder o medo de fenômenos naturais. Os nórdicos, por exemplo, perderam o medo do trovão quando criaram o deus do trovão. Então, quando trovejava, eles diziam que era o Thor, deus do trovão, lutando contra seus inimigos para protegê-los. Mas a idolatria religiosa não se resume somente a isso. O site economia.uol.com.br publicou uma matéria na qual uma empreendedora investiu R$2.000 para montar uma loja de artigos religiosos. E somente em 2021 ela faturou R$1.600.000. Se somente ela faturou isso, imagina todas as lojas de artigos religiosos. Eu já vou ligando o tópico número 1 com o tópico número 2, que é de idolatria às celebridades. A idolatria de celebridades é quando a pessoa se identifica lá com um cantor, um artista, um escritor, enfim. Mas isso acaba se tornando também um negócio desses artistas. Tem artista que recebe para poder dar uma entrevista e recebe também direitos de imagem. Dessa forma está transformando a idolatria em seu negócio. Então, quando você vir um cantor ou um artista qualquer que tenha lá uma mansão, um carro da hora, que conseguiu somente depois da fama, saiba que você é um dos responsáveis por ele chegar nesse nível. O tópico número 3 é a idolatria política. A idolatria política ocorre quando a pessoa se identifica com os ideais daquele político, um partido político, ou somente escolhe apoiar aquele político porque não gostou do outro. A idolatria política tem sido o negócio dos políticos. É comum também você ver por aí camisas com fotos dos candidatos. Eu não vou me aprofundar nesse tópico de idolatria política para não acabar ferindo os direitos de voto dos outros. O tópico número 4 é a idolatria de objetos. Quem nunca viu aquele produto muito caro que poucos têm, que acaba se tornando o nosso sonho de consumo? Eu, por exemplo, sempre quis um tênis da Nike, mas nunca tive por causa do preço. Um outro exemplo de idolatria a objetos é o iPhone. Quem nunca quis ter um iPhone? Um aparelho de última geração, desejado por muitos. No entanto, é um aparelho qualquer. Ele tem até menos recursos do que um aparelho com Android. Para produzir um iPhone 14 Pro Max com tecnologia mmWave, a Apple gasta $464, que convertidos em reais dá cerca de R$2.400. Esse modelo é o de 128 GB e está sendo vendido a aproximadamente $1.099 nos Estados Unidos. Mas no Brasil, no site oficial da Apple, ele está sendo vendido
entre 9.499 e 10.499, dependendo da versão. Mas isso se deve a apenas um fato: a idolatria. Mas o que a idolatria tem a ver com a definição de preços? Atribuir um valor tão alto à sua marca é agregar valor à marca. Então as pessoas assimilam o preço à qualidade e essas marcas sabem trabalhar bem isso. Você não vai falar que um telefone da Motorola, por exemplo, é melhor do que um iPhone simplesmente porque o Motorola é mais barato. O tópico número 5 é a idolatria de ideias. A idolatria de ideia ocorre quando a pessoa concorda com a linha de pensamento de alguém. Com isso, muita gente na internet acaba formando a opinião alheia, simplesmente porque aquela pessoa gosta de quem estava dando aquela opinião. É muito comum a gente ver no YouTube pessoas criticando a sociedade, criticando política ou economia, enfim. Essas pessoas acabam tendo esses influenciadores como ídolos. No YouTube tem um canal, por exemplo, chamado Flow. Muita gente assiste a esse canal porque concorda com as opiniões dos apresentadores. Inclusive nesse canal tinha lá um apresentador que foi expulso do próprio podcast por fazer apologia à criação de um partido aqui no Brasil, aquele partido alemão que eu não posso falar o nome, senão eu vou tomar um strike. E mesmo criando o próprio canal e publicando todas aquelas baboseiras dele, ainda tem muitos inscritos porque tem muita gente que concorda com ele, que segue aquela mesma linha de pensamento. E o fato de eu dizer que são baboseiras é porque eu não concordo com ele em muita coisa que ele diz. Mas isso não quer dizer que tudo que ele fala é realmente uma baboseira. Talvez se você for lá e assistir alguns vídeos dele, você acabe concordando com o que ele diz. O tópico número 6 é a idolatria de si mesmo. Sabe aquela pessoa que acredita que ela está correta em tudo, que ela é perfeita, que tudo que ela faz é o certo, que as outras pessoas são inferiores a ela? Eu até conheço pessoas assim, mas ninguém é superior a ninguém. Opa, caiu. Mas ninguém é superior a ninguém porque tem escolaridade, porque tem um posicionamento político, porque torce para um time ou gosta de alguma música. Não há nada que faça um ser superior ao outro. Nós apenas temos características que nos diferem de outras pessoas. E é um motivo para nós termos a nossa própria personalidade e o nosso próprio pensamento. O tópico número 7 é a idolatria cultural. Para ficar fácil de entender, eu vou usar como exemplo a festa junina. As festas juninas são uma cultura trazida de Portugal, mas nós assimilamos essa cultura ao Nordeste. O Nordeste acaba se apegando a essa cultura como sua principal cultura. Aqui em Minas nós também adotamos essa cultura de festa junina. Mas há uma outra cultura aqui no Brasil, que é o Carnaval. O Carnaval é comemorado em todos os estados do país e é tido como uma cultura brasileira. Muitas pessoas acabam gostando dessa cultura, seja pelo desfile, seja pelo feriado, enfim. Essa idolatria também se resume à cultura de uma região. A pessoa mora em um estado ou em um país e se muda de país ou de estado e se recusa a adotar a cultura daquela região porque ele gosta da cultura de sua terra natal. Também uma resistência a outras culturas. Por exemplo, no Brasil não se comemora o Halloween. Não houve uma idolatria suficiente para poder adotar essa cultura aqui. O tópico número 8 é a idolatria de relacionamento. A idolatria de relacionamento é muito comum em vários casais. Isso ocorre quando em uma relação, um dos dois coloca o outro acima de tudo. Ele passa a tratar essa pessoa como uma pessoa mais importante da sua vida. Tudo que ele vai fazer se baseia no que essa pessoa vai pensar, se ele vai agradar essa pessoa, se baseia no que essa pessoa está fazendo, em como ele deve se comportar perante aquela pessoa. Isso muda também o comportamento da pessoa em um convívio social. Mesmo se não estiver em nenhum relacionamento, isso também pode ocorrer. Isso ocorreu até mesmo comigo. Me dei mal, mas não tem problema. Cada idolatria tem suas características e influencia na vida das pessoas. E as pessoas têm que ficar atentas aos excessos para que isso não prejudique a sua vida. E agora vamos falar dos efeitos negativos da idolatria. Um ponto negativo da idolatria é a perda de identidade pessoal. Quando a pessoa gosta demais de alguma coisa ou alguma pessoa, ela acaba perdendo a sua identidade. Outro ponto negativo é a dependência emocional. A idolatria pode ocorrer tanto com pessoas quanto objetos. Um exemplo disso: você compra uma moto e seu amigo pede sua moto emprestada, mas você se recusa a emprestar essa moto porque você tem um sentimento por ela, você não consegue abrir mão dessa moto. Você acaba criando uma dependência dessa moto e acha que a sua vida não será a mesma sem ela. Isso também pode acontecer com pessoas. A pessoa pode terminar um relacionamento e você não aceita o fim desse relacionamento por esse mesmo motivo. Você acha
que a sua vida não será a mesma sem ela. Seu candidato perdeu, você ficou bravo? É essa dependência. Você adora o seu candidato e não aceita que ele perdeu justamente porque você idolatra ele. Mas um ponto negativo da idolatria: a dificuldade de lidar com a realidade. Bom, como eu estava falando anteriormente, as pessoas não conseguem abrir mão daquele objeto ou pessoa justamente porque não sabem como lidar com a realidade. Isso também pode ocorrer quando uma pessoa tem muito, uma pessoa abastada que acaba perdendo lá toda a sua fortuna e tem que viver na pobreza. Isso também pode ocorrer com aqueles empreendedores que têm lá seu negócio há alguns anos, mas por dificuldades financeiras são forçados a fechar. A pessoa então começa a pensar que ela não é capaz de outra coisa, que ela não se vê fazendo outra coisa que não seja trabalhando com o que estava anteriormente. Também temos como ponto negativo da idolatria o preconceito e a intolerância. Isso ocorre quando as pessoas têm aquele sentimento de superioridade e não aceitam as pessoas como elas são ou as pessoas com o que elas têm. Ou até mesmo ocorre quando a pessoa é de um estado e é discriminada pela pessoa que é de outro estado. Ou também é de um país, vai para outro país e lá sofre uma discriminação justamente por isso. Geralmente isso ocorre quando a pessoa tem um complexo de superioridade. A idolatria também pode causar dificuldades em relacionamentos. Quem nunca viu aquele casal que termina porque um dos dois tinha outras prioridades, coloca qualquer coisa acima do seu companheiro ou sua companheira? A idolatria também pode causar alienação social. E como ocorre a alienação social? Quando você não concorda com a linha de pensamento de alguém, ou com um posicionamento político, ou talvez a pessoa torce para algum time que você não gosta, você acaba se afastando daquela pessoa. E com isso você acaba se isolando. Quem nunca bloqueou alguém numa rede social porque ela teve um comportamento que você julga como impróprio? A idolatria também pode causar ansiedade e depressão. Quando a pessoa adora demais algo ou alguém e não consegue ter aquilo que quer, ela acaba entrando em depressão. Bom, e de que forma essa idolatria pode ser lucrativa? Pode ser lucrativa induzindo medo às pessoas para que elas adquiram algo para se sentirem protegidas, como um veneno para matar barata ou uma ratoeira, coisas desse tipo. Dá para falar uma coisa aqui que seria polêmica, mas eu prefiro não falar porque pode violar o direito de crença das pessoas. E você pode fazer como eu disse no começo desse vídeo, agregando valor à sua marca. Agregando valor à sua marca, você vai conseguir vários fãs, vários defensores da sua marca e isso vai te trazer muito lucro. Há várias aplicações de rentabilidade da idolatria, mas geralmente se resumem a isso, agregar valor à marca e também ter um posicionamento que faça com que as pessoas concordem com você, seja convincente. Bom, então fique atento aos excessos da sua idolatria para que isso não te prejudique, não arruine seu casamento, nem te faça perder nada. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Se realmente gostaram, cliquem aqui embaixo no gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e toquem no sininho para serem notificados todas as vezes que aqui tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!